Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui na carta de Tiago, nesse capítulo 3, mais exortações práticas de Tiago. O versículo 1 diz assim: Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Logo no primeiro versículo, uma advertência de algo que pode ser alvo de uma ambição verdadeira, porque Paulo diz que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então, por um lado, há uma ambição legítima de ser mestre da igreja, ou de ser líder da igreja, de ser presbítero, ou mestre em sentido de posição de liderança, nesse sentido. Há uma ambição legítima e boa. Por outro lado, há a contrapartida da tremenda responsabilidade que isso envolve. E aqui, como tudo em Tiago vem em tom de advertência, aqui ele vai dizer também isso. Não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que enfrentaremos maior juízo. De fato, o próprio Jesus disse: a quem mais foi dado, mais será exigido. Quantas e quais são as dispensações de Deus? Pessoalmente, eu acredito que tudo aquilo que é o elenco de nossa vida nesse mundo, tudo é uma dispensação. Coisas materiais, coisas intelectuais, coisas assim que temos, coisas que podemos fazer. As possibilidades da vida humana como um todo são dispensações de Deus. E temos que servir ao nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, servir ao nosso próximo, tudo aquilo que temos e somos. Tudo é dispensação. Aqui Tiago está dizendo que ser mestre na igreja envolve uma grande responsabilidade. E, de fato, nós fazemos um levantamento da história da igreja. Infelizmente, as grandes heresias, as grandes divisões que há e que sempre houve na igreja, vieram da parte de líderes, da parte de presbíteros. Não conheço nenhuma grande divisão, não conheço nenhum grande escândalo, nenhuma grande heresia que não venha de líderes. Grandes avivamentos eu já vi vindo por baixo. Grandes avivamentos espirituais começam no meio do povo, isso eu já vi. Agora, heresias é difícil, as heresias virem de baixo, geralmente vem por cima. Então, a responsabilidade é realmente muito grande. É uma grande honra. E que almeja o episcopado, que almeja ser mestre da igreja, almeja algo realmente que envolve muita honra, uma graça muito grande. Mas também é uma grande responsabilidade. O que nós temos que entender é que tudo que somos e que tudo que podemos ser estão na balança do juízo divino. E prestaremos conta não apenas por aquilo que recebemos, mas principalmente por aquilo que deveríamos fazer com aquilo que recebemos. O juízo maior e mais definitivo não é com aquilo que recebemos, mas com aquilo que devíamos fazer com aquilo que recebemos. Tudo isso é realmente uma grande responsabilidade. E nenhum de nós está livre dessa responsabilidade em certa medida, e todos prestaremos contas por ela perante o tribunal divino. Depois do versículo 2 a 9, resumidamente, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois todas as espécies de feras têm sido domadas pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Quem domina a sua língua, domina-se a si mesmo, como é quase que um pensamento filosófico aqui. Mas Tiago começa dizendo: todos tropeçamos em muitos pontos. De fato, não há ser humano que não peque. Não há ser humano que não tenha o seu calcanhar de Aquiles, a sua fraqueza, ou alguma coisa em que tropece. Mas a língua é um mal recorrente. E aqui Tiago quer enfatizar que há coisas piores do que outras. Há tropeços e tropeços, há males e males, mas há uns que são piores do que outros. Enquanto que a língua é colocada como um mal realmente muito grande. E o tropeço da língua é realmente um tropeço assim, severo, um tropeço grande realmente na existência humana. Qual é o poder da língua, afinal de contas? Qual é o poder da língua? Porque dos exageros que nós ouvimos nos anos meados dos anos 80, começo dos anos 90, aquele tempo em que houve um grande avivamento na igreja, mas também muitas distorções, naquele tempo, uma delas dizia que a língua tinha mais poder do que realmente tinha. E pessoas, mesmo pessoas crentes, achavam assim que havia um poder de amaldiçoar na língua, um poder místico. De modo que se numa discussão você falava alguma palavra ruim para a pessoa, podia realmente acontecer alguma coisa com aquela pessoa,
a partir da sua palavra liberada, e isso envolto em muita superstição, com um pensamento muito mais baseado no ocultismo do que no evangelho. E se dizia, inclusive, que isso liberava as forças do inferno, que dava legalidade, que o diabo podia agir baseado naquela palavra. Um monte de bobagem. Um monte de bobagem, sinceramente. Quem dera, né? Se falasse uma coisa boa, acontecesse também, porque geralmente quem fala assim só pensa em coisa negativa. E quando eu digo para você assim, puxa, que Deus te abençoe e tal, tudo, que você assim se dê bem nisso, vai acontecer aquilo também? Não, geralmente não, é só mais a coisa ruim mesmo. Então, esse poder místico da língua é uma distorção, é uma coisa mais baseada em conhecimentos que não são das Escrituras. A palavra de Deus tem o poder de Deus. A palavra humana tem o poder humano. O ser humano não tem um poder criativo através da língua, como é sempre você vê assim em linguagem assim de autoajuda, linguagem mística, como se a língua humana fosse que nem a língua divina, capaz de criar coisas assim, mudar a realidade e coisas desse tipo. Existem exageros. Não é tanto, né? Mas, de fato, aqui na palavra de Deus está escrito que a palavra de Deus ela pode inflamar toda a existência humana e ser ela mesma excitada pelo inferno. E isso realmente é muito sério. Se você, por exemplo, com seus filhos, por exemplo, a sua linguagem é eminentemente negativa, é claro que você incute nele uma coisa muito ruim. Se uma criança cresce num lar assim, onde a troca de agressões entre os pais, por exemplo, essa criança vai crescer com a baixa autoestima, vai crescer marcada por aquilo, negativamente. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente, isso é verdade. Não é nenhum poder nisso. É simplesmente as coisas que são a mecânica psíquica humana e o modo como nós assimilamos aquilo que está em nosso redor. Nesse sentido, a língua tem um poder realmente e pode sim, num sentido espiritual, aí sim, ser excitada pelo inferno, porque as pessoas mais danosas que já conheci eram pessoas de uma língua muito ferina, de uma língua muito crítica, de uma pessoa de uma linguagem muito negativa, que criava um ambiente muito ruim onde ela estava. E isso realmente o diabo pode se prevalecer disso e superexcitar características de mau gênio, de mau temperamento, e fazer com que se crie muito mal em relação à igreja, causando divisões, causando calúnias, causando dissolução de lares. Esse é o verdadeiro poder da língua. Um poder, de certa forma, natural, mas inflada pelo inferno no seu sentido negativo. Não no sentido místico, mas no sentido assim, algo assim que o diabo se aproveita de coisas naturais para incutir o seu mal através de coisas que são a mecânica da psique humana. E tudo aquilo que podemos, infelizmente, assimilar a partir do que ouvimos, estragando muitas vezes o ambiente, causando muitas vezes divisões entre pessoas, mágoas entre irmãos, a partir de coisas distorcidas ou de calúnias. De qualquer maneira, a língua possui esse poder maligno. E aqui Tiago diz que os animais têm sido domados pelo homem, mas o homem não pode domar sua própria língua. Dizendo que aquilo que é a potencialidade humana com relação aos animais, muitas vezes não é a potencialidade do ser humano em relação a si mesmo. E para nós somos cristãos, a única alternativa é o domínio do Espírito de Deus. É ter o fruto do Espírito, do domínio próprio. E aí, no caso, dominaremos nossa língua pelo fruto do Espírito do domínio próprio. Em tudo aquilo que é a nossa linguagem ruim, a nossa linguagem negativa. É a única alternativa que temos. Porque a partir de nós mesmos, dificilmente teremos esse domínio. Porque o nosso mau gênio vai sempre se manifestar em uma má palavra. Em uma expressão sempre assim mais crítica, mais irritada, mais dura. Enfim, uma linguagem ruim. Sinceramente, isso é uma coisa assim que eu mesmo assim estou tentando ser assim tratado pelo Espírito de Deus nesse sentido. Por uma linguagem muitas vezes assim pessimista, uma linguagem muitas vezes assim que causa um mal realmente. Nós temos realmente que sermos renovados quanto a isso. A única alternativa é sujeitar nosso mau temperamento ao controle do Espírito. E aí sim, o Espírito de Deus pode nos dar vitória sobre esse grande mal, que é os males da língua e aquilo que sai dos nossos lábios. Versículo 9 a 12 continua nesse mesmo tema. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela quem? Com a língua, no caso. Né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas sejam assim.
Advertências severas de Tiago contra os males da língua, todas as possibilidades da língua. O bem e o mal na língua. O bem e o mal por aquilo que nos afeta, por aquilo que nos amaldiçoa, por aquilo que nos abençoa. Todas as possibilidades estão na língua, de construir ou de derribar, de edificar ou de destruir. De sermos instrumentos de Deus ou, infelizmente, sermos inflamados pelo inferno e causarmos um grande mal na nossa vida. São possibilidades da língua. E Tiago diz, não convém que seja assim. Não convém que seja assim. Na verdade, no primeiro capítulo, Tiago já começa falando sobre o mal da língua. Lá, nessa mesma carta, no versículo 1 a 26, 1:26, ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Está nessa mesma carta, no versículo 26, no capítulo 1. Eu não falei disso naquela ocasião, no capítulo 1, porque nesse capítulo 3 eu sabia que ia tratar muito extensamente sobre isso. Então, como a carta de Tiago fica indo e vindo muitas vezes, eu achei necessário tratar já desse assunto lá no primeiro capítulo, para depois, aqui no capítulo 3, tornar a ele. Também sobre a riqueza e a pobreza, você vai falar mais para frente. Então, ele fica repetindo e falando os mesmos temas várias vezes. Então, Tiago fala que aquele que se diz religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Porque a língua ferina é a negação da fé naquilo em que ele agride o próximo, naquilo que ele cria assim, um ambiente que não retrata realmente a paz do Evangelho. A paz que deveria semear entre irmãos. Os males da língua são contra essa paz. Naquilo que falamos realmente de mau testemunho e de modo destrutivo, é contra o Evangelho. Como eu já disse antes, as piores pessoas, as pessoas mais nocivas que conheci, eram pessoas nocivas de língua. Pessoas que mais semeavam fofocas, pessoas que mais semeavam amarguras, pessoas que mais criavam um clima ruim. Era uma maldade de língua, principalmente. Não era nem tanto uma maldade do que fazia, e mais do que falava. E com a língua trazia um mal maior do que muitas vezes uma ação concreta. Infelizmente, existe potencial na língua. Provérbios 15, 1 e 16, 24, esses dois versículos de Provérbios 15, 1 e 16, 24, falam das possibilidades da língua como bênção, a língua como bálsamo, como cura. Existe essa possibilidade também. Bênção e bálsamo também são possibilidades da língua. E se nós temos a paz de Cristo como norma em nossos corações, se a paz de Cristo já é o hábito em nossos corações, com certeza será essa, ou deve ser essa, a norma do nosso falar. Se não for, devemos nos quebrantar diante de Deus, reconhecer o nosso pecado e pedir realmente que o Espírito de Deus nos trate como nossa língua, com o nosso falar. Porque esse é o nosso chamado. Somos chamados para ser sal, para ser luz. Somos chamados para abençoar. Isso deve ser o teor dos nossos lábios. A bênção, a graça, o bem-falar, a exortação, o conselho. E não a amargura, não o ressentimento, não a crítica exacerbada, não a murmuração constante. Isso nós devemos realmente colocar diante de Deus em arrependimento, para que aí sim o Espírito de Deus venha com seu fruto de bondade consertar o nosso falar segundo a vontade de Deus, porque assim devemos ser como cristãos. Se alguém se diz religioso e não refreia sua língua, está se enganando. Nós não devemos cair nesse engano, mas realmente reconhecer o nosso pecado nesse aspecto e pedir ao Senhor que conserte, se houver esse mal em nossa língua, que Ele realmente nos corrija segundo a sua palavra e segundo o seu propósito, para nós, como sal, como luz, como mensageiros da paz. Depois do versículo 13, 18, já terminando, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria as suas obras. Se, pelo contrário, tendo em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, plena de misericórdia e de bons frutos. Ora, é em paz se semeia o fruto de justiça para os que promovem a paz. Praticamente o que acabei de falar com relação ao que devemos ser e representar no mundo como filhos de Deus. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É a pergunta retórica e provocativa de Tiago. Por que ele faz essa pergunta dessa maneira? Porque ele lança em rosto muitas vezes aquilo que parece sábio, que parece inteligente no nosso meio, mas que não faz a síntese daquilo que de fato é sabedoria e inteligência segundo a palavra de Deus.
E podemos ser sábios, pessoal, ser inteligentes, e temos grandes teólogos, temos grandes ocupações teológicas, temos, hoje em dia é muito comum isso, temos grandes inteligências com relação à igreja, e, no entanto, promovemos divisão. Podemos ser grandemente agir ou acharmos que somos muito inteligentes com relação à igreja, e temos pessoas, por exemplo, que não têm comunhão, têm dificuldade de ter comunhão, têm dificuldade de tolerar, têm dificuldade de suportar para aqueles irmãos, e temos os tais desigrejados, e por imaturidade não saberem realmente assim, suportar, estão fora da igreja. Mas essas pessoas se julgam sábias e inteligentes por aquele que entende de igreja. O que eles fazem de mal é naquilo que eles acham que é o seu bem maior, que é uma percepção maior e mais apurada de igreja. Qualquer discípulo de Caio Fábio acha isso, sinceramente. Qualquer discípulo de Caio Fábio e de desigrejar de maneira geral se acha sábio e inteligente, mesmo fazendo coisas que são contra a sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria ela é baseada na mansidão e em boas obras. Ela é baseada nos frutos do Espírito e com isso é associada. A sabedoria verdadeira é vista por seus frutos. Se os frutos são críticas exacerbadas, se os frutos são crítica amarga contra a igreja, se os frutos são ausência de comunhão, ausência de participação em um corpo, obviamente que essa sabedoria não é do alto, mas antes é animal, carnal e demoníaca. Porque apresentamos como sabedoria do alto faz justamente a síntese daquilo que de mais maligno há no ser humano. Daí é animal e daí é demoníaco. Porque o seu processo e o seu fruto são frutos daquilo que o ser humano tem de pior, de mais amargo, de mais divisório, de mais crítico, de mais maligno, na verdade. Em todo o ressentimento, em toda a amargura que se semeia entre irmãos, muitas vezes. Jesus diz que a árvore é conhecida por seus frutos, pelos seus frutos conhecereis. Então, o tema geral de Tiago é justamente isso. A árvore e seus frutos. É disso que Tiago está tratando. Quando ele fala de obras, ele está falando dos frutos das obras. Se em princípio ele diz que a fé sem obras é morta, e aqui, até aqui, ele está falando disso, se em princípio a fé não se revela em amor ao próximo, mas, pelo contrário, tem preconceito de pessoas, então tudo isso são as obras, Tiago. Ele está falando o tempo todo da árvore dos seus frutos, da fé e de obra daquilo que deve se manifestar como prática. Aqui ele está falando da sabedoria, que tem que também ter uma prática segundo o Evangelho, e frutos segundo o Evangelho. Aqui ele está colocando em contraste isso. Se alguém se julga sábio e inteligente, mas o tipo de sabedoria que tem não é baseado na mansidão, não é manso, não é baseado em mansidão e sabedoria, mas pelo contrário, é cheio de amargura e de ressentimento, essa sabedoria não é do alto, não é a sabedoria verdadeira, porque os seus frutos o negam. É isso que ele está dizendo. Se pelo contrário tem esse sentimento, então não se iludam, porque a sabedoria faz a síntese da carne e, ao contrário, a sabedoria do alto. Aqui, Tiago, novamente, assim, se associa muito com Provérbios, aonde sabedoria é associada com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito, com as coisas que vão promover justamente edificação de pessoas, e não um mero conhecimento teórico. A sabedoria do alto é assim. É alinhada com os frutos do Espírito, em caráter e em procedimento. E é prático para a vida também. Essa mesma coisa se reverte em um processo de vida e de procedimento todo gracioso. Já conheceu alguém inteligente? Você já conheceu alguém inteligente? Provavelmente pode ter conhecido alguém inteligente no ensino médio. Essa pessoa inteligente que você conheceu provavelmente era boa em matemática. Provavelmente, se você não era essa pessoa, você precisou dela para resolver alguns teoremas, alguns cálculos. Essa pessoa inteligente talvez seja uma pessoa culta que você conhece atualmente. Talvez seja aquela pessoa que se vira com muita coisa, que te ajuda quando você tem um problema de encanamento ou de elétrico, aquela pessoa muito prática, sua inteligência prática. Existe a inteligência intelectual e a inteligência prática. E as pessoas são úteis para coisas da vida. Agora, você conheceu uma pessoa assim, ou conhece pessoas assim? Essa pessoa você recorre quando quer resolver coisas da vida, coisas práticas da vida. Agora, quando você está triste, quem você procura? Quando você está abatido, se você está com um problema no casamento, você procura quem? Você procura uma pessoa inteligente? Daí a segunda pergunta, você conheceu alguém sábio? Essa pessoa que você conheceu, que você julgava sábio, provavelmente não era a pessoa o primeiro aluno da classe.
não se destacava muito, mas era provavelmente a pessoa mais discreta. Mas se você tinha algum problema pessoal, era essa pessoa que você recorria. Você não procurava essa pessoa quando tinha um problema com o teorema de Pitágoras lá no ensino médio, tá? Ou quando tinha um problema de instalação elétrica na tua casa. Não é essa pessoa que você procura. Essa pessoa você procura quando você tem um problema pessoal. O sábio é assim. E o sábio não é tão destacado, não é popular muitas vezes, não é tão visível quanto o inteligente. Mas é justamente aquela pessoa que você recorre quando há problemas de maior profundidade na tua vida. Ele não te ajuda tanto em coisas da vida, mas com a própria vida em si e em seu curso. Porque é a pessoa a quem você recorre quando você está deprimido, quando você está triste, quando você precisa de consolo, quando você precisa de um ombro para chorar. É o sábio que você procura, não é o inteligente. Então, faça a diferenciação. Porque as sínteses dos sábios são maiores e superiores do que as sínteses, muitas vezes, da inteligência. Embora muitas vezes nós valorizamos muito a inteligência, às vezes até em detrimento da sabedoria. Porque quando nós lemos na palavra de Deus os termos gerais de sabedoria, vemos assim: a sabedoria para a vida. É assim que aparece em Provérbios, é assim que aparece aqui em Tiago, em todos os seus contratos. Sabedoria para a vida. As percepções das coisas maiores e eternas. E é diferente, muitas vezes, do imediatismo ao qual muitas vezes serve a inteligência. Há pessoas inteligentes e espertas e muito imediatistas. Não necessariamente sábias, não necessariamente de uma visão de longo termo para o curso da vida ou da sua própria existência. Mas essa sabedoria do alto, que é mansa, que é pacífica, cheia de misericórdia e bons frutos, essa sabedoria é que temos que ter em primeiro lugar. Podemos ser inteligentes em muitas coisas, mas é a sabedoria do alto que vai influenciar o nosso testemunho e que vai realmente nos dar uma norma abençoada de vida nesse mundo, segundo a vontade de Deus, e que projeta para além do nosso tempo, para nossos filhos e para os nossos netos, nossos filhos e netos, nossas gerações depois de nós. É essa sabedoria de longo termo que nós temos que procurar no Senhor, corrigindo muitas vezes o nosso falar, corrigindo o nosso procedimento e tendo realmente um coração quebrantado dentro do Senhor, porque é com tudo aquilo que se refere ao fruto do Espírito que essa sabedoria do alto se associa, e é nela que devemos basear em toda a nossa existência, como sal, como luz, como igreja, principalmente uns para com os outros. Amém? Deus abençoe.